Iniciei. Senhoras e senhores, muito bom dia. Sejam bem-vindos a esse workshop a respeito da chamada pública prioritária de hospitais, COPEL, número 004 de 2021. Antes de darmos início ao nosso evento, gostaríamos de pedir a todos que confirmem sua presença por meio do link que nós estamos enviando no chat aqui do evento. Estamos transmitindo esse evento via live, e nessa modalidade de transmissão, as câmeras e microfones de todo o público estão desativados. As participações e dúvidas que, porventura, vocês venham a ter, podem ser encaminhados via chat, na opção Perguntas e Respostas aqui da própria transmissão, e elas serão respondidas durante e ao final do evento. Para um melhor aproveitamento do evento, nós recomendamos que vocês fechem outras aplicações de computador e outras janelas dos navegadores, para melhorar a performance tanto da internet, quanto da concentração de cada um aí, para ter um melhor aproveitamento do nosso bate-papo de hoje. Uma informação importante é que este evento está sendo gravado e posteriormente estaremos disponibilizando no nosso site para eventuais consultas que se façam necessárias. Senhoras e senhores, então, me chamo Diego da Luz Munhoz e atualmente estou aqui na gerência do Departamento de Gestão da Inovação da Copel Distribuição, que é a área responsável pela coordenação aqui no âmbito da Copel do Programa de Eficiência Energética regulado pela ANEEL. Me acompanha nesse evento hoje os engenheiros especialistas em eficiência energética da Copel, o Sr. José Arturo, Fernando Bauer e o Fábio Maciel. E é com uma grande satisfação que nós realizamos esse evento hoje. A Copel Distribuição realiza anualmente chamadas públicas de projetos de eficiência energética. Então, o nosso rito, o nosso processo, já é de conhecimento aí do mercado, já é algo que é bem conhecido. Contudo, essa chamada aqui dos hospitais possui algumas características específicas. E por esse motivo, nós acolhemos a proposta de realizar um evento em que nós apresentaremos um resumo do processo e das principais características desse edital, bem como teremos a oportunidade de responder algumas dúvidas que possam surgir. Mas uma coisa importante, tá? Podem ficar bem tranquilos, porque esse momento ele não se encerra hoje. O edital ele foi publicado na segunda-feira, dia 13/12, e desde então foi disponibilizado lá, junto com o edital, na plataforma, um espaço para consultar tanto os detalhes do edital, quanto para solicitar esclarecimentos. E o prazo para esclarecimento para esclarecimentos, ele ainda está vigente, e nós vamos mostrar ali as datas. Então, nós encorajamos a todos que utilizem a plataforma. Caso tenham dúvidas ou queiram solicitar esses esclarecimentos, façam através dessa plataforma, que nós teremos lá todo um mecanismo de resposta e de publicação. Sem mais demoras, então, nós faremos uma breve apresentação com os pontos de maior destaque desse edital. Um ótimo evento a todos, e repasso a palavra para o engenheiro José Arthur. É com você, Arthur. Bom dia a todos. Com grande satisfação aí que chegamos a esse dia, né? Então, me apresentando brevemente, sou José Arthur, engenheiro da Copel, faço parte do Departamento de Inovação que gerencia e executa o projeto de eficiência energética regulado pela ANEEL. Particularmente, como o Diego comentou há pouco, né? Essa semana e os últimos dias, uma grande satisfação, né? Porque esse projeto ele foi construído ao longo de, vamos dizer, aí 2 anos, né? Então, antes de propriamente passar aí a apresentação, né? Queria agradecer, né, a diretoria da Copel, a pessoa do Max, que patrocinou a ideia, idealizou a ideia, né, lá em 2019, ao Júlio, superintendente, o Gustavo, o Diego, pela confiança no trabalho, né? E aos colegas aí que participaram da construção desse edital, né? O Fábio, o Fernando, o Alan, que foram fundamentais na construção desse edital. Tá? Bom, então a gente está aqui reunido hoje, né, para passar as informações importantes sobre essa chamada prioritária para os hospitais que nós estamos realizando. E qual foi a motivação para fazer essa chamada, né? Então, para elaborar essa chamada, como eu disse há pouco, a ideia lá em 2019, né, o Max colocou essa demanda para a gente, antes mesmo do início da pandemia que nos assolou nos últimos 2 anos, né? E a ideia é idealizar um projeto que atendesse aos hospitais. Então, desde então, iniciamos os estudos para elaborar esse projeto, realizamos algumas pesquisas de mercado com empresas especializadas e analisamos o retrospecto das chamadas públicas que nós realizamos até então.
Então, a gente pode constatar que até 2019, a participação dos hospitais nas chamadas públicas, ela era pouco representativa. Então, poucas participações, consequentemente, poucos projetos executados em hospitais. Então, é óbvio, né, a importância dos hospitais para a sociedade, e a pandemia só deixou isso mais evidente. Neste meio de tempo, né, desde a demanda repassada para nós até o dia de hoje, ocorreram alguns fatos importantes que fizeram com que a Copel desse um passo atrás na execução do projeto, né? Então, a medida provisória 998, depois que foi transformada em lei, né, impactou diretamente nessa iniciativa. Paralelamente a isso, a ANEEL, ela lançou em setembro, outubro de 2020, uma consulta pública com o objetivo de uma chamada prioritária para hospitais. E, recentemente, a ANEEL, em outubro deste ano, publicou, né, a chamada prioritária para os hospitais. Então, como a Copel já tinha a intenção de fazer um projeto nesses moldes, então aderiu ao chamamento. Talvez alguns dos senhores e senhoras possam se perguntar, né, que já tenham tido tempo de fazer a leitura do edital da ANEEL, o motivo pelo qual a Copel escolheu a chamada pública para executar esse projeto. Bom, pelo tempo que foi definido pela ANEEL para prospecção dos hospitais, realização dos diagnósticos, que foi o prazo de 180 dias, esse prazo não seria suficiente para que a Copel elaborasse um processo licitatório, contratasse uma empresa especializada e, então, realizasse os diagnósticos. Como a Copel tem um instrumento da chamada pública muito bem sedimentado, inclusive sendo a pioneira neste formato de contratação no âmbito do PE, nós optamos por fazer algo semelhante neste projeto. Então, quem já teve a oportunidade de ler o edital da Copel, da chamada dos hospitais, lançado no último dia 13, senhores e senhoras vão poder constatar que ele é muito semelhante ao da chamada regular. Eu vou arriscar dizer que cerca de 80% se assemelha ao projeto, ao edital da chamada regular. Então, a gente não fez nada de diferente, muito diferente, não reinventamos a roda aqui, como se diz, né? Então, já utilizamos algo que já é consolidado no mercado, que não gerasse maior complexidade na prospecção e elaboração do projeto, por aqueles que se interessassem em participar da chamada. E aqui um ponto importante, né? Quem pode participar da chamada? Quem são as entidades elegíveis a participar da chamada? Como o próprio nome sugere, hospitais. Mas quais hospitais? São todos os hospitais que podem participar? Não. Então, pegando ali o regramento da ANEEL, a chamada prioritária da ANEEL, são elegíveis hospitais públicos e hospitais beneficentes, e aí faço destaque, certificados detentores do SEBAS. Né? E também é necessário estar na área de concessão da Copel. Existe alguma restrição que algum dos hospitais que atendem aos critérios elegíveis possa participar dessa chamada? Sim. Hospitais que já tiveram projetos executados no âmbito do PE ou que estão em execução e que estes contemplaram a instalação de fonte incentivada, não são elegíveis a participar desta chamada. Mas por quê? Como os senhores e senhoras sabem, né, tem conhecimento, quem é da área, né, para que se possa incluir geração a partir de fonte incentivada, é necessário que se haja o esgotamento de todas as ações de eficiência energética no uso final. Então, se um hospital já teve ou está com um projeto em execução em fonte incentivada, entendemos que as ações possíveis já foram esgotadas. Recurso financeiro. Qual que é o montante de recurso financeiro destinado a essa chamada? O recurso total é de 30 milhões. Né? E aqui temos um valor máximo por projeto, né, que é de 2,5 milhões de reais. Então, assim, nós temos o recurso total destinado ao total da chamada, porém, individualmente, um projeto não poderá ter o valor superior a 2,5 milhões. Este valor se refere ao valor do programa de eficiência energética, dos valores que a Copel irá reembolsar os hospitais.
Então, um outro ponto que eu saliento aqui é a contrapartida. Então, nós sabemos da dificuldade financeira que a maioria das instituições tem, mas é possível, é permitido que se faça uma contrapartida, que o hospital ou uma entidade parceira aporte recurso para a execução deste projeto. Então, assim, o valor da Copel é limitado em 2,5 milhões e a contrapartida, no caso, somando a isso, poderia ser ultrapassado, mas relembrando, o valor limitado do projeto é de 2,5 milhões. Aos projetos que forem aprovados, porém não compuserem o projeto único, existirá um cadastro de reserva. Eventualmente, na impossibilidade de execução de algum dos projetos de hospitais não for executado, esse cadastro de reserva ele pode ser acionado. Bom, o cronograma dessa chamada pública. Então, no último dia 13, nós tivemos a abertura da chamada pública, propriamente dito, foi lançado o edital. Nós teremos até o dia 11 do 2 de fevereiro para fazer solicitação de esclarecimentos. No dia seguinte, dia 12, o sistema vai ser liberado para o envio das propostas e podem ser enviados até o dia 13 de março. Na sequência, eles serão avaliados pela Copel, classificados. Os projetos selecionados dentro do montante financeiro definido serão reunidos em um projeto único, que será encaminhado para avaliação da ANEEL. Então, nesse item aqui da reunião em um projeto único, o projeto pode ter até 2 projetos, e seria a separação de tipologias. Então, nós teríamos, eventualmente, dependendo dos projetos que chegarem, um projeto somente com hospitais públicos e um outro projeto somente com comércio e serviços, no caso, certificados pelos SEBAS. Bom, feito isso, a ANEEL vai avaliar os projetos. O prazo de avaliação da ANEEL é de até 60 dias. Feita a avaliação da ANEEL e nós tendo aprovação, os projetos serão liberados para a contratação. Tá? Então, haverá contratação individualizada por projeto. Não vai ser um pacote único, né? Cada hospital vai ter o seu contrato individual. Tá, mas como que eu participo dessa chamada? Bom, quem já participou de outras chamadas organizadas pela Copel vai notar uma grande semelhança desse processo. Como eu disse há pouco, o processo se assemelha muito à chamada regular. Então, é necessária a realização do diagnóstico energético, que é o raio-x, né, vamos dizer assim, olhando ali com uma lupa das possíveis ações de eficiência que podem ser desenvolvidas no hospital. Essa avaliação vai resultar no cálculo da relação custo-benefício, o famoso RCB. Eu vou abordar ele um pouquinho mais adiante na apresentação. Realizada a avaliação, nós vamos reunir toda a documentação necessária, né? Vocês podem verificar no edital, tem uma extensa documentação lá que deve ser reunida para submissão do projeto. Feito isso, o último passo, então, é submeter o processo via sistema para avaliação. Então, ao final, vocês vão ter acesso ali no próprio edital, tem o link para acesso ao sistema, toda a informação, manual para uso do sistema está disponibilizado lá também. Critérios de classificação. Talvez aqui resida a maior diferença entre a chamada pública regular que a Copel executa e essa prioritária, que são os critérios de classificação. A chamada pública regular, ela conta com os critérios definidos pela ANEEL, né? Na sequência, eu vou trazer um resumo deles, mas nós identificamos a necessidade de critérios adicionais, critérios que possibilitassem que as instituições talvez mais fragilizadas pudessem também ter acesso a esse recurso, né? Então, depois de muito estudo, né, de avaliar várias opções de critérios de classificação, nós elencamos algum desses critérios. Então, nós teremos a pontuação total, né, do projeto. Ele vai ser dividido, vai ser ponderado nesses 2 macro critérios. Então, teremos os critérios socioeconômicos, que responderão por 60% da pontuação, e o restante da nota, 40%, que serão os critérios técnicos ou regulatórios,
Esses critérios são os já conhecidos da chamada regular. Tá? Então, aqui passando para esses critérios socioeconômicos, a gente pode observar, são 8 critérios, né, divididos em 3 grupos deles. Né? Então, nós temos o primeiro grupo, dificuldades de pagamento, que ele vai verificar débitos existentes da fatura de energia do CNPJ e o percentual de faturas em atraso. Né? Temos os critérios financeiros, que são relativos à liquidez corrente, à solvência, e critérios gerais, né? A quantidade de leitos, percentual de leitos destinados ao SUS, o IDH da cidade onde está sediado o hospital e o consumo de energia. Aqui eu faço uma importante ressalva, que é o envio correto de todos os demonstrativos financeiros da instituição. Né? Isso é importante para que a instituição possa ter a pontuação nesse critério. Mas, doutor, mas se o hospital não encaminhar os últimos balanços do hospital, vai ser desclassificado? Não, não vai ser desclassificado, porém, ele não vai receber a nota relativa a esse critério. Então, ele vai perder ali na pontuação, consequentemente na classificação. Seguindo aqui, a gente tem os critérios técnicos, né? Eu fiz a relação aqui dos mais importantes, né? O mais importante deles é a relação custo-benefício, 30 pontos. Depois eu vou novamente abordar ele um pouco mais à frente. A energia economizada e a redução de demanda na ponta. A qualidade global do projeto, contrapartida e experiência. Então, aqui só dando algum destaque, energia economizada. Então, assim, é importante que aquele estudo, né, o diagnóstico energético, o raio-x da instituição, seja feito da forma mais criteriosa possível, né, as identificações. Isso, quanto mais robusto é esse estudo, melhor, mais oportunidades são identificadas, a energia economizada e a redução de demanda na ponta são mais expressivas e isso, consequentemente, vai gerar ali uma melhor pontuação no projeto. Comentei lá atrás também a questão da contrapartida, né? Esse é um item pontuado conforme a ANEEL determina, né? Então, aqueles hospitais, entidades que, porventura, tiverem oportunidade de ter um recurso para aportar no projeto, ele também teria uma pontuação diferente. O instrumento contratual. Para os projetos que forem aprovados, como que vai ser a contratação? Lógico, lembrando, né? Condicionada à aprovação da ANEEL. Então, assim, a ANEEL aprovando o projeto, será firmado um termo de cooperação técnica. Mas o que é o termo de cooperação técnica? É um instrumento contratual que a característica dele, o aporte dos valores realizados no projeto, ele é realizado a fundo perdido. Então, não há necessidade de que o hospital retorne esse investimento à Copel. Então, assim, embora a ANEEL enxergue todo o conjunto de projetos dos hospitais como único, reforçando, vai ser realizado um contrato individual com cada instituição. Cada instituição vai ser responsável pela execução do seu projeto, seguindo os mesmos moldes da chamada regular. Então, um hospital propôs um projeto na chamada regular, ele vai executar o seu projeto. A mesma coisa vai acontecer na chamada prioritária. Eles vão ser reunidos para submissão à ANEEL, porém, a execução, a parte contratual vai ser individual por cada projeto. Então, para que isso possa acontecer, ele tem que ser elegível, né, como eu já disse anteriormente. E um ponto aqui bastante importante. A Copel não vai executar o projeto, né? Não haverá uma equipe da Copel executando o projeto dentro do hospital. O hospital, em conjunto com a empresa especializada, executará o projeto. Mas qual que é o papel da Copel neste projeto? Nós vamos fiscalizar a execução do projeto conforme definido no edital e na chamada prioritária da ANEEL, seguindo toda a normativa que ali foi definida, verificando se o projeto aprovado está sendo executado conforme previsto. Feito a execução do projeto, a Copel fará o repasse dos valores. Como que acontece o repasse dos valores? A etapa tem que ser concluída, ou seja, o equipamento tem que ser instalado, descartado, depois eu vou citar mais à frente essa etapa do descarte, e fiscalizado. Cumprindo esse tripé de obrigações, o repasse pode ser realizado.
Ah, mas não vai ser repassado todo o recurso do projeto logo no início e a gente executa? Não. O repasse do valor, ele é realizado conforme o projeto é executado. Tá? E aqui entramos em alguns requisitos de projetos. Então, gostaria de destacar aqui alguns pontos que são muito importantes. Né? Primeiro deles, sem sombra de dúvidas, é a utilização de equipamentos com selo Procel. Isso é uma determinação da ANEEL, vem lá do PROP, redução 920. Podemos utilizar equipamentos com selo Procel. Arthur, eu tenho uma lâmpada, tenho um painel fotovoltaico, um motor, que até é mais eficiente do que aquele que tem no Procel. Posso usar? Não, não pode. Tá, mas o painel da empresa que está no Procel, o painel XPTO lá, ele está meio difícil de achar no mercado. Posso usar um sem selo? Não. É necessário procurar alternativas dentro da tabela do Procel, que existam no mercado, e utilizar este equipamento no projeto. É o mesmo padrão adotado na chamada pública regular. Então, aqui não tem nada de diferente. Bom, existe a possibilidade de que o equipamento necessário não se encontre na tabela do Procel. É importante que vocês observem que existem algumas condições no edital para que se possa, vamos colocar assim, deixar a tabela do Procel de lado, entre aspas, né? E aí partir para a tabela do Inmetro, tá? Verifiquem atentamente essas questões do edital. Tá? Bom, é feito isso, não tendo disponível no mercado, na tabela do Procel, desculpe, nós temos aí a alternativa que é a tabela do Inmetro. Então, dentro da tabela do Inmetro, eu vou procurar aquele equipamento mais eficiente, partindo do A. Não tenho A, B, e assim por diante. Caso eu não tenha o equipamento que conste nem na tabela do Procel, nem no Inmetro, eu vou procurar aquele que é mais eficiente disponível no mercado. Arthur, mas qual é o equipamento? Que tipo de equipamento? Por exemplo, o Schiller. Schiller a gente não tem equipamentos nem na tabela do Procel, nem do Inmetro, tá? Então eu vou procurar qual que é a opção mais eficiente no mercado. Aqui chegamos a relação custo-benefício, né? O RCB. O que é o RCB? O RCB nada mais é do que a razão entre o custo anualizado do projeto e o benefício gerado pela sua implementação. Mas o que é o benefício? A energia economizada e a redução de demanda na ponta. Então, nós traduzimos esses benefícios gerados em moeda, fazemos a divisão e nós temos um indicador. Tá? A relação custo-benefício é o que, conforme a ANEEL determina, é o que baliza um projeto viável ou não viável. Então, nós seguimos estritamente essa determinação que é colocada na regulação. Para o projeto dos hospitais, nós temos duas condições. Limites para o RCB. 0,95 para projetos que contemplem a instalação de fontes incentivadas e 0,80 no caso de propostas de projeto que não contemple fontes incentivadas. E aqui faço uma ressalva. Todas as unidades consumidoras integrantes do projeto que não possuam a inclusão de fonte incentivada deverão acompanhar no projeto laudo. Um laudo indicando os motivos pelo qual não foi possível fazer a instalação da fonte incentivada. Seja ele técnico, seja ele estrutural, independente do RCB. Então, é muito importante que os senhores e senhoras tenham isso em mente, que todo projeto que não contemple a instalação de fonte incentivada deve acompanhar um laudo técnico indicando os motivos da impossibilidade. Falando um pouquinho da parte de orçamentos, né? Então, é requisito a apresentação de 3 orçamentos para todas as rubricas que compõem o projeto. Então, materiais e equipamentos, mão de obra de terceiros, né? Elaboração de diagnósticos e assim por diante. Medição e verificação deixamos ali com um asterisco, porque essa etapa eventualmente poderá ser executada pela Copel, como forma aí de melhor utilizar o recurso disponível para essa chamada. Então,
feita ali a pesquisa de preços, né? Existem algumas condições para que essa pesquisa seja feita, ela tem que ser realizada no máximo até 30 dias da abertura deste edital. Deve ser utilizado o menor dos orçamentos dentre aqueles que foram apresentados. Então, muita atenção na hora de transpor as informações do orçamento para a planilha, para que exista a fiel correspondência entre a planilha do RCB e os orçamentos que foram apresentados. Vai? E o que eu faço? Quais as ações que são possíveis dentro do projeto? Aquelas que dentro da chamada regular também são possíveis. Então, iluminação, ar-condicionado, como estamos no ambiente hospitalar, autoclave, usina de oxigênio, entre outros, né? Então, vamos lá, força motriz, aquecimento solar para água, né? Então, algumas entidades têm essa possibilidade de instalar, dependendo ali da composição, tubulação e tudo mais, de instalar aquecimento solar, né? Fontes incentivadas, né? Refrigeração é possível também, né? Estudo para etiquetagem de edificação e outros usos finais que utilizem energia elétrica, tá? Então, tem lá um equipamento que não se enquadra em nenhum desses, mas que utiliza a energia elétrica. É possível que se faça eficientização desse equipamento, substituindo ele por um mais eficiente disponível no mercado. Desde que, lógico, atendendo ali ao estabelecido na relação custo-benefício. Então, especificamente para fontes incentivadas, é bastante importante lembrar que nós só podemos partir para a instalação de qualquer fonte incentivada, seja eólica, solar, enfim, qualquer outra fonte, se eu já tiver esgotado, as ações são viáveis pela substituição dos equipamentos. Tá? Eu não vou poder colocar no projeto fonte incentivada, por exemplo, se eu ainda tiver ali uma lâmpada incandescente. Agora estou exagerando no exemplo aqui, nem tem mais lâmpada para vender incandescente. Mas não faz sentido eu colocar uma fonte incentivada, um painel fotovoltaico, para abastecer, para suprir um equipamento que não é eficiente. Então, isso vem da regulação, vem do PROP, também já é algo consolidado na chamada regular, né? Nada de diferente aqui que nós estamos trazendo. Então, é necessário, é fundamental que se esgote as ações de eficiência nos usos finais da energia elétrica. Tá? A energia gerada, ela não poderá ser superior à média de consumo da unidade consumidor, da unidade consumidora beneficiada. Então, assim, não faz sentido eu colocar mais painéis do que o meu consumo. Importante ressaltar que não é possível incluir custo civil no projeto, alvenaria, reforço de telhado, etc. Não é possível. E nós recomendamos, é necessária a elaboração de projeto utilizando recursos adequados. Recursos estes que consideram as perdas, né, o correto dimensionamento da usina, né? Então, é importante que se lance mão desses recursos computacionais para que se possa fazer um projeto e lá na frente, na hora da medição, não se tenha nenhuma surpresa daquilo que foi previsto não se comprovar pela medição que é realizada ao final do projeto. Outras atividades obrigatórias, descarte de materiais. Então, todos os equipamentos substituídos obrigatoriamente deverão ser descartados. Arthur, eu tenho um ar-condicionado aqui que ele não é novo, mas ele ainda está bom, né? Dá para colocar aqui. Não pode. Tá? É vedado pela ANEEL a reutilização desses equipamentos. Então, toda aquela troca que ocorrer dentro do projeto, necessariamente, ele deve ser descartável. E ele deve ser comprovado pela Copel, para a Copel, com a emissão de um laudo emitido por uma empresa que detenha condição técnica para tal. Né? Então, nós vamos falar ali de licenças ambientais, né? Adequação das plantas ali às normativas, a regulação completa que trata de descarte. Medição, verificação, como eu já mencionei no slide atrás, essa etapa a gente pode ser executada pela Copel. Essa é uma etapa fundamental, é aquela que vai dizer se um projeto alcançou aquilo que foi projetado, se os cálculos de engenharia na elaboração do projeto foram alcançados ao seu final. Treinamento e capacitação, marketing e marketing, tá? Então, assim, essas últimas duas etapas serão coordenadas pela Copel, tá? Treinamento e capacitação e marketing.
Por fim, o sistema de gestão, todas as etapas do projeto, desde a solicitação de esclarecimento até a submissão do projeto, serão realizadas via sistema de gestão, né, ao qual compartilho com os senhores aqui o QR Code, que dá acesso a ele, com o link. Então, todo o trâmite de documentos, a submissão do projeto, tudo vai ser realizado através dele, não vai ter nenhuma entrega de projeto físico, enfim, nada, via, sei lá, mídia eletrônica, nada, tudo através do sistema de gestão. Tá joia? Bom, pessoal, seria isso que teria para trazer aos senhores e senhoras aí sobre a chamada prioritária. E então agora aqui eu abro aqui as dúvidas, perguntas aí que chegaram, né? Que a gente possa aí esclarecer mais alguma coisa. Fernando, Então, Fábio. agradecemos ao Arturo pela apresentação e agora abriremos para a participação do público respondendo as questões que foram enviadas no chat, tá? A primeira questão aqui é, Arturo, o certificado SEBAS em processo de renovação, ele será considerado válido? Nós temos que ter a comprovação, né, da validade do certificado, né? Então, no edital, o próprio edital já traz ali a questão de que deve ser encaminhado em conjunto a publicação no Diário Oficial da validade desse certificado. Então, se ele está em processo de renovação, não sei se já expirou ou ele está, enfim, numa janela ali de sobreposição no processo, mas assim, nós temos que ter a comprovação da validade desse certificado. Inclusive, um dos pontos ali do edital é o envio do extrato no Diário Oficial da publicação do certificado. Tá ok, Arturo. Só vou complementar aqui mais uma informação, né? Então, acho que conforme a lei lá 12.101, que ela define ali a questão do SEBAS, né? A certificação da entidade, ela permanece válida até a data da decisão sobre o requerimento de renovação, tá? Então, reforçando o que o Arturo colocou, cabe ao hospital apresentar toda a documentação que comprove que ele está nessa condição do SEBAS válido, senão ele pode ser desclassificado. Uma outra questão aqui que foi recebida foi a respeito desses certidões. Então, certidões e adimplências são desclassificatórias? Entidades mais antigas têm histórico de dívidas que não liberam certidões, assim como dívidas com pagamento das faturas de energia. Bom, as certidões, elas não são desclasificatórias, mas elas têm que estar, vamos colocar ali, negativas, no caso, né? Para formalização do instrumento contratual. Então, por exemplo, se tem uma certidão positiva de débitos federais, algo do gênero, impossibilita. Mesma situação, débitos trabalhistas, FGTS, enfim. Então, é algo que é necessário estar em dia, vamos assim dizer, né, para que se possa formalizar o contrato. Não vai ser desclassificado no primeiro momento, né, mas para a formalização do contrato, sim. Tá ok, Arturo, obrigado aí por essa resposta. Temos uma outra questão aqui, que é como compatibilizar a adimplência exigida no item 4.2.14.1 e o critério socioeconômico do 5.2.2.4 e 5.2.2.5, tá? Então, esses dois itens aqui, na verdade, eles falam sobre a adimplência, né? A exigência da adimplência e o critério que vai ser avaliado lá na frente. Acho que, se você me permite aqui, eu posso já responder aqui também. Então, assim, o critério socioeconômico relacionado à adimplência, ele será avaliado a condição dele no dia 31 de dezembro de 2021.
Tá? Ainda assim, caso o projeto seja selecionado, é necessário que ele venha a regularizar os débitos pendentes para que seja regularizar ou renegociar, enfim, para que seja permitida a continuidade dessa instituição no processo. Então, vai ter uma avaliação no dia 31 de dezembro do status daquela condição, mas para dar sequência no projeto, se ele for selecionado, ele deve regularizar ou renegociar esses débitos em aberto. Né? Correto, Arturo? Perfeito, Fernando. Vamos ver se temos mais perguntas aqui no chat. O laudo estrutural e a ART do fotovoltaico deve ser apresentado já na proposta de projeto e a ART do diagnóstico? Não, ela vai ser apresentada no segundo momento, né? Se bem que nós temos duas situações ali, do laudo estrutural não, né? O laudo estrutural vai ser apresentado eventualmente no curso do projeto. Agora temos o laudo ali de inviabilidade eventualmente, né? Esse tem que acompanhar o projeto. A RT não necessariamente vai ser apresentada agora, né, para essa situação do laudo de estrutural, do diagnóstico, mas de inviabilidade, sim. Correto. Fernando, Então todos os projetos, igual foi comentado na apresentação, todos os projetos que não tiverem geração distribuída, eles devem comprovar tecnicamente o porquê que não tem geração distribuída. E para isso, nesse primeiro momento, já deve ser apresentado o laudo da inviabilidade de instalação da geração distribuída, acompanhado da RT, obviamente. Nos projetos que têm geração distribuída, então, durante a execução deve ser comprovado o laudo estrutural de que que o telhado suporta a usina. Então, mas nesse primeiro momento, quem não tiver geração distribuída deve apresentar um laudo justificando a inviabilidade técnica dessa apresentação. Outra pergunta aqui. Se dentro do projeto for identificado a não viabilidade de um uso, mesmo este possua equipamentos não eficientes, é possível propor fonte incentivada, desde que seja demonstrado tal inviabilidade? Não, nós temos lá o item 11.2 do edital, né? É o cálculo de inviabilidade. Ali ele versa toda a condição para que seja demonstrada a inviabilidade no uso final. Então, se conforme o item 11.2, se chegar à comprovação de que o uso final é inviável, ele vai ser encaminhado para nós, né? Ele vai ter a comprovação de que aquele uso não é possível ser eficientizado, sim, se pode colocar a usina fotovoltaica, a fonte incentivada, no caso, a maior parte é a usina fotovoltaica. Tá? Então, tem que, comprovando a inviabilidade do uso, sim, é possível a instalação de fonte incentivada. Perfeito. Mais uma outra questão aqui também, acho que relacionada a certidões, né? Então, as questões das certidões das cláusulas, né? Prova de regularidade, federal, fundo de garantia, justiça do trabalho e estar adimplente. Elas são desclassificatórias para o hospital? Não, elas não são desclassificatórias, né? Mas elas, no momento ali, eventualmente, o hospital sendo selecionado, ele vai ter que estar com essa situação regularizada. Perfeito. Outra pergunta aqui. Vai abrir chamada pública para outros segmentos em 2021? Isso é uma obrigação legal, né, que a Copel tem, publicado lá na audiência pública de março. Então, anualmente, a Copel tem que fazer uma chamada pública, vamos colocar assim, para o público geral, né? Essa daqui é uma chamada pública, como eu disse na apresentação, uma característica um pouco distinta, no caso da adesão da chamada prioritária da ANEEL, porque nós não tínhamos condição de tempo para fazer os diagnósticos energéticos pela própria Copel, para aderir ao projeto prioritário. Por isso se optou pela chamada pública dos hospitais, tá? Mas, respondendo à questão, sim, por uma obrigação legal, conforme divulgado na audiência pública.
Tá ok, Arthur. Tem mais uma pergunta ainda em cima da questão dos sebas, né? Então, a pessoa que ela citou assim, deixa eu reformular a pergunta, se o sebas estiver com a validade expirada, mas já em processo de renovação, aí, no nosso entendimento, é que se ele está expirado, ele não foi dado a renovação no período tempestivo, então ela não está válida enquanto ela não tiver aprovação pelo Ministério. Então, ela só é considerada válida em processo de renovação quando a anterior ainda está válida e foi dado entrada na documentação tempestivamente no Ministério, tá? Então, se ela foi expirada anteriormente, entende-se que provavelmente ela não está válida ainda, porque não é uma renovação e sim uma nova solicitação. Temos mais uma pergunta aqui, ó. Os recursos serão repassados diretamente ao consumidor e o consumidor irá realizar a contratação, ou será repassado para a ESCO, que irá representá-lo na chamada, e a ESCO irá realizar a contratação como contrato turnkey? O recurso vai ser, a formalização do contrato vai ser diretamente com o hospital. Logo, o repasse vai ser ao hospital. Então, não será repassado a ESCO, vai ser repassado a figura que está no contrato, no caso, hospital. Então, o repasse vai ser ao hospital. É importante também salientar que a gente só vai repassar os recursos, né, após a execução de cada etapa do projeto e após a fiscalização da COPEL também. Tem uma outra pergunta aqui, ó. Quem está executando o projeto de fonte incentivada de energia poderão também participar da chamada? Não, né? Como eu comentei na apresentação, um hospital que está em curso com instalação de fonte incentivada, esse é o hospital, tá? Não é elegível esta chamada, né? Porque nós entendemos que se está instalando fonte incentivada no hospital, entende-se que já houve esgotamento das possíveis ações de eficiência no uso final. Então, não é possível. Isso para o caso de projetos de hospitais que estejam executando usinas no âmbito do programa de eficiência energética, né? Exatamente, no âmbito do programa de eficiência energética. Eu acho que uma outra visão aqui dessa pergunta também que não ficou bem claro é também se a empresa que vai fazer a proposta de projeto, ela também pode participar da chamada, né? A empresa não necessariamente o hospital, né? Aí, em relação a isso, deve seguir a COPEL não estabelece nenhuma restrição de participação de empresas, né? O que talvez tenha é de acordo com o consumidor que vai fazer essa contratação, se for um hospital público, ele deve seguir todo o processo administrativo e legal que é estabelecido nas leis que se aplicam a ele. Então, daí mas a COPEL não tem nenhuma restrição. Quem pode ter alguma restrição nesse sentido é justamente o cliente em virtude da legislação aplicável a ele. O reembolso será realizado durante as etapas executadas no projeto ou somente ao final da execução total do projeto? Não, ela pode ser os repasses parciais, né? Nós recomendamos que seja feito dessa forma, né? Então, executou uma parte, por exemplo, né? Vamos colocar um projeto aí que tem execução de fotovoltaico lá com 100 placas, né? Realizou a instalação de 50, né? Então, se pode fazer a solicitação de fiscalização a nós, fiscalizamos, e, né, dando o aceite pela COPEL da fiscalização, pode ser feita a solicitação de repasse, né? Então, não necessariamente tem que ser feito só ao final do projeto, ela pode ser feita no curso do projeto. Perfeito. Quem tem compra de energia no Mercado Livre pode participar? Hospitais no Mercado Livre são elegíveis a participar, porém, não com a inclusão de fonte incentivada. Então, é possível que um hospital que esteja no Mercado Livre participe da chamada, eficientizando os usos finais diversos, entretanto, sem a inclusão de fonte incentivada. Uma outra pergunta aqui, é aceitável apresentar documentos que comprovem que há uma negociação e regularização? Pois muitas vezes há demora na atualização e liberação desses documentos. Bom,
Fernando, especificamente do que será regularização de certidões? Eu acredito que está falando em certidões, né? Então, posso responder aqui também. Em relação às certidões, é uma exigência legal, né, para formalização de contratos, que essas certidões estejam válidas e vigentes, elas sejam negativas. Quando há um processo de negociação, regularização, esses órgãos normalmente emitem uma certidão positiva com efeitos de negativa. Isso é aceito também. Agora, a certidão positiva não pode ser aceita. Lembrando que, para a participação na chamada, não é necessário ainda estar com tudo regularizado. A regularização ela será obrigatória para dar prosseguimento aos hospitais que vierem a ser selecionados. Mais uma pergunta aqui, Arturo. Os valores dos projetos da ESCO podem ser custeados pela Copel? Acredito que esteja falando do diagnóstico energético, né? Sim, se for estar falando do diagnóstico energético, ele vai ser custeado dentro do projeto, né? Ele vai fazer parte do projeto, né? Dentro da elaboração ali do projeto, uma das rubricas de reembolso possível é o diagnóstico energético. Então, se o questionamento é referente a isso, sim. Lembrando, para os projetos que forem selecionados, tá? E vierem a ser executados, né? Não selecionados, né? Então, os projetos selecionados que compuserem um projeto único, a ANEEL aprovando, firmando o contrato, sim, a Copel vai reembolsar a elaboração deste projeto. Para projetos reprovados ou não executados, não será reembolsado. Tá ok, Arturo. Mais uma pergunta também a respeito de orçamentos. No início do projeto, já devem ser enviados os 3 orçamentos dos equipamentos ou apenas um? Não. Para a chamada pública, 3 orçamentos. Como eu comentei ali atrás, item 9 da chamada pública, 3 orçamentos são necessários para a comprovação da pesquisa e opção pelo menor preço. Então, na chamada, para a submissão do projeto, é necessário o envio de três orçamentos, emitidos por empresas diversas, né? Desempenham funções para o fim do orçamento proposto, né? Tanto é necessário o envio dos 3 orçamentos. Ok, Arturo. Vamos ver se temos mais alguma pergunta aqui. A respeito dos pagamentos, então, a Copel irá liberar os valores logo no início do projeto ou há alguma outra forma de repasse? Assim, a única forma de repasse é com a execução do projeto propriamente dito, né? Então, assim, o primeiro marco financeiro que se tem num projeto, em geral, é o repasse do diagnóstico energético. Então, cumprindo todos esses requisitos que eu já comentei, né? A seleção e aprovação da ANEEL, para não ser repetitivo, cumprindo esses requisitos, o primeiro marco financeiro seria o repasse do diagnóstico energético, tá? Então, não tem nenhuma, vamos dizer assim, objetivamente, nenhuma entrega palpável, vamos dizer assim, no curso do projeto para o diagnóstico energético, né, que já foi apresentado, enfim, já está ali. Para as demais fases, então, equipamento, medição e verificação, eventualmente, se a Copel não executar, mão de obra de instalação, esses repasses vão sendo feitos ao passo que a obra é executada, como eu já mencionei ali na resposta anterior. Então, vamos supor, no exemplo fictício ali do hospital que está instalando, uma das etapas é fotovoltaica, instalou 50 placas. Então, pode ser solicitado o reembolso desde que ele fiscalizado destas 50 placas e da mão de obra correspondente à instalação destas 50 placas, né? E dos outros acessórios que, porventura, o suporte, né, que foi necessário para a instalação da placa, é possível, né? Não vai ser feito o repasse, eventualmente, do montante total do projeto, vamos falar de um projeto de 500 mil, não vai ser assinado o contrato, a Copel repassar os 500 mil, não. Vai ser feito parcialmente, conforme a obra será executada. Tá ok, Arturo. A respeito
número de UCs e hospitais que podem ser atendidos dentro do mesmo projeto, como é que ficou o entendimento, né? O entendimento, Fernando, aí me complemente se faltar alguma coisa, é um projeto por hospital. Então, tem um hospital X, né? Aí se esse hospital for um guarda-chuva de algumas outras UCs, sim, ela pode estar contemplada nesse projeto, né? Agora, vamos supor a situação ali de uma mantenedora que tenha 3 hospitais, né? Hospital A, B e C. Eu mando um projeto com os 3 hospitais? Não. É um projeto por hospital. Um projeto por hospital. Acho que eu cobri ali toda a situação, Fernando, me complemente aí se passou algo, mas é essa situação, é um projeto por hospital. Se o hospital tem mais de uma UC, dependendo, né, às vezes um hospital tem uma entrada, no outro lado da rua tem outra, enfim, é possível colocar mais de uma UC num projeto. Agora, não se pode ter mais de um hospital no mesmo projeto. Correto, Arthur, acho que ficou bem claro aqui. Só vou enfatizar um outro ponto ainda, né? No caso de um hospital que tenha mais do que uma UC, é esperado um projeto que tenha geração distribuída em todas as unidades consumidoras. Caso alguma dessas unidades consumidoras não tenha geração distribuída, deve-se apresentar o laudo de inviabilidade técnica de cada uma das unidades que não vierem a ter geração distribuída, correto? Exatamente. É muito importante que a questão do laudo, né? Então, as unidades consumidoras que não incluírem GD tem que ter o laudo acompanhando. Bom, verificando aqui, acho que passamos aí por todas as perguntas, né? Então, se ainda restarem algumas dúvidas ou se surgirem novas dúvidas, então tá disponível nesse endereço o sistema de chamada pública em que podem ser enviadas dúvidas e esclarecimentos por meio desse sistema e serão respondidas por lá também, né? Então, está aberto aí por um prazo determinado ainda para esclarecimentos. Passar a palavra ao Diego ali para fazer o encerramento. Já, pessoal, obrigado. E Diego, é com você. Bom, pessoal, então chegamos ao fim aí do nosso workshop, conseguimos trabalhar praticamente todos os temas. Agradecemos novamente a presença de todos, reforçamos aí para registrar a presença conforme está no link e deixar aqui, pessoal, bem tranquilo com relação à utilização aí do espaço lá na plataforma nossa no site, que os endereços estão em tela, para que possam fazer eventuais questionamentos que ainda, porventura, existam ou surjam no decorrer do processo, né? Temos aí até fevereiro aí para esses questionamentos, então está disponível ali. Eventualmente, pessoal, para quem já possui algum projeto em andamento, já tem aqui contato com os coordenadores e acabam tendo esse acesso por causa dos projetos em andamento, solicitamos que não seja utilizado o contato direto com os coordenadores para esclarecimento da chamada pública dos hospitais especificamente. Se houver questionamento, utilizem a plataforma de esclarecimentos, porque por ali haverá as perguntas e as respostas de forma oficial e ficará disponível para consulta. E reforço também uma pergunta que foi feita aí anteriormente, que ainda esse ano haverá uma outra chamada sendo aberta, né, a nossa chamada regulamentar anual, que já é a nossa convencional, então ainda teremos um edital a ser publicado. Essa aqui é apenas específica para esse segmento do projeto prioritário ANEEL. Agradecemos a todos, desejamos um ótimo dia, um excelente final de semana para todos e um ótimo fim de ano. Obrigado.